Olá pessoal, muita gente sabe que ter o nome limpo é um dos principais critérios utilizados pelos bancos e instituições financeiras na hora de conceder um empréstimo. Porém, isso não significa que quem tem o nome sujo não vá conseguir um empréstimo no mercado. Quem já está ou esteve com o nome negativado sabe muito bem da dificuldade que é para conseguir acesso a alguns serviços financeiros estando com o nome sujo. A maioria das instituições consulta o CPF e informações disponíveis no mercado, como histórico de dívidas, por exemplo, para decidir se pode ou não liberar uma quantia de empréstimo para um determinado cliente. O que muita gente não sabe é que existem algumas modalidades que podem ser uma opção para quem está com o nome sujo e precisando de dinheiro para resolver uma emergência. Uma delas é o empréstimo consignado. O empréstimo consignado é um tipo de empréstimo que costuma ser mais fácil de contratar. Ele pode ser uma boa opção para quem está com o nome negativado, porque nele o valor das parcelas é descontado diretamente da folha de pagamento ou do benefício pago pela Previdência. Muitas vezes, os juros do empréstimo consignado são mais baixos e, por isso, bastante tentadores. Isso acontece porque, para as instituições que estão emprestando o dinheiro, o consignado oferece poucos riscos. As parcelas já são descontadas automaticamente todo mês. O cliente não precisa efetuar manualmente o pagamento e, consequentemente, não atrasa. Essa opção de empréstimo, porém, ela é destinada somente a aposentados, beneficiários do INSS e servidores de algumas empresas conveniadas com instituições financeiras. Outro tipo de empréstimo para quem está com o nome negativado é o penhor, que é oferecido, por exemplo, pela Caixa Econômica Federal. Quem tem dívidas em aberto e dificuldades para pagá-las costuma considerar algumas opções, entre elas penhorar um bem. Penhor é um termo jurídico regulamentado pelo Código Civil que define a transferência de um bem como garantia de um débito. Ou seja, quando há um acordo de obrigação de pagamento, uma dívida, por exemplo, uma garantia material é oferecida pelo devedor ao credor. Se o acordo não for cumprido, esse credor tem o direito ao bem empenhado. Então, quando alguém decide dar um bem como garantia, a instituição credora assume um risco menor. Isso significa que ela pode praticar juros mais baixos e não exigir a checagem nos órgãos de proteção ao crédito, como o SPC e o Serasa, por exemplo. Ou seja, o penhor garante crédito mais acessível para pessoas negativadas ou que não têm condições de arcar com juros mais altos. Uma outra opção para quem está com o nome negativado ou nome sujo, como popularmente é conhecido, é oferecer um bem como garantia, né? Além do penhor, existem outras opções de empréstimo com garantia. Nesse caso, são oferecidos bens com valor um pouco acima. Então, ao optar por esse tipo de empréstimo, a casa, o apartamento, o ponto comercial de quem pega o dinheiro emprestado é usado como garantia para a liberação do valor pela instituição. Então, a propriedade ela passa a estar sob responsabilidade do banco, somente durante o período de pagamento. Mas não se preocupe, é possível continuar usufruindo do imóvel normalmente, seja para alugar ou morar. Só não é permitido vendê-lo ou trocá-lo, enquanto a dívida não for quitada. De modo geral, as taxas de juros ficam próximas de 1% ao mês e os bancos emprestam até 60% do valor do imóvel. Vale dizer também que existem outras modalidades em que a garantia não é um bem, e sim um dinheiro que a pessoa deixa guardado ou investido no banco. Essa modalidade é conhecida como empréstimo com garantia de investimento. É quando o cliente ele investe um dinheiro no banco, aquele dinheiro fica nesse período do empréstimo investido e caso haja a inadimplência, o banco tem a liberdade de tomar esse dinheiro para ele. Então, existe também essa outra opção de empréstimo com garantia. Além disso, como muitos já conhecem, existe também o empréstimo com garantia de veículo e mais recentemente também foi criada uma nova modalidade de empréstimo com garantia, que é o empréstimo com garantia de celular. Então, tem algumas empresas que estão oferecendo empréstimo em troca do cliente deixar o celular dele como garantia. Nesse caso, o celular não fica com o banco. O banco ele instala um aplicativo no celular do cliente e em caso de inadimplência, somente em caso de atraso das parcelas, o banco consegue, por meio desse aplicativo, bloquear alguns recursos do celular. Então a pessoa ela fica ali limitada, enquanto ela não quitar ou regularizar a dívida dela,
o celular ele fica ali bloqueado para algumas funções consideradas essenciais, né? Ele fica disponível somente para ligações de emergência. Então, essa é mais uma opção para quem está com o nome negativado. Então, essas foram somente algumas das opções de empréstimo para negativados disponíveis hoje no mercado e que a gente trouxe aqui para vocês. Se você quer mais dicas de finanças, acompanhe o nosso canal.